Após uma semana, nós nos encontramos novamente, mesmo que à distância, mas sempre alcançados e abençoados pela graça misericordiosa de nosso Deus. Estamos prestes a nos reencontrarmos, pelo que tudo indica, uma vez que nas últimas semanas, o governo aos poucos está abrindo para os reencontros e agora parece sinalizar para o reencontro das igrejas. Nós, como conselho, estivemos já antecipando essa conversa e teremos paciência, aguardaremos com calma, para que só venhamos reabrir o nosso templo quando percebemos que há de fato segurança. Não queremos expor os nossos irmãos e irmãs a nenhum risco. Eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2. Leremos os versos 4 a 15. Gênesis, capítulo 2, versos 4 a 15. O texto diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe sobrou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é muito bom. Também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Os 2 primeiros capítulos do Gênesis apresentam a história da criação numa linguagem profundamente ritual, uma linguagem profundamente litúrgica. O mundo é criado e apresentado como o templo da glória de Deus. O mundo é o grande teatro para a manifestação da sua majestade. O universo, tal como Deus o fez, é o tabernáculo ideal. Nele tudo reflete a glória de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o dia, a noite, as árvores, a erva, o pasto, as aves, os peixes e as feras. Na ordem da criação, tudo cumpre uma função litúrgica, e como sacerdotes dentro do templo, tudo acontece ao seu tempo e na forma correta. No plano original de Deus, a criação é o seu templo. Quando captamos assim, mesmo que imaginariamente, essa imagem, as notas desse grande hino que é a criação chega a fazer com que escutemos os estribilhos como antífonas, como resposta litúrgica a cada ato criador. E disse Deus, e assim foi. E foi a tarde e a manhã de um novo dia. E viu Deus que tudo era bom. O momento apoteótico deste grande hino da criação é quando todos proclamam: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Nisto tudo, o homem é um espetáculo à parte. Para todas as outras criações, Deus disse: faça-se. Mas não fez assim para o homem. O hino diz que para fazer o homem, Deus tomou o pó nas suas mãos, modelou a sua imagem e semelhança e soprou nele o fôlego de vida. Que coisa extraordinária! O homem é pó da terra, mas ao mesmo tempo o homem é sopro divino. A terra representa a dimensão material, a dimensão terrena da existência. Nós, os seres humanos, pertencemos à terra. Nós somos filhos da terra, nós somos terra, nós carregamos terra em nós.
Os nossos ossos são terra, os nossos músculos são terra, o nosso sangue é terra. Vivemos na terra e para ela retornaremos. Mas nós não somos só terra. Nós somos também sopro divino. Como contraponto da terra está o céu. E o céu é a dimensão espiritual, o céu é a dimensão celeste da existência. Também temos o céu dentro de nós. O céu está conosco. Ele representa a transcendência do ser humano. Ele representa a sua capacidade de ir além dos limites da terra. Ele representa o seu esforço incansável de subir sempre mais e mais, de ganhar as alturas como as águias. Somos como o anjo mensageiro do Apocalipse. Temos os pés ancorados na terra, mas temos a cabeça mergulhada no céu. Ou na expressão belíssima dos Salmos, um pouco abaixo dos anjos, criado de honra e de glória, coroado. É a esse homem, o sacerdote da criação, que foi dada uma missão. A missão de lavrar e guardar o jardim. Deus fez do homem jardineiro da sua criação. Deus chamou o homem para cuidar do jardim. E o cuidado está na origem da criação. O cuidado está na gênese da vida. Tudo que vive precisa ser cuidado, porque sem cuidado a criação definha. Sem cuidado o ser humano perece. E sem cuidado a vida morre. O cuidado é o modo de ser essencial do humano, ou dito em outras palavras, o cuidado pertence à essência do ser humano. Hoje, em meio à crise da pandemia do coronavírus, nós sentimos a falta do cuidado por toda parte. Nós estamos órfãos desse princípio fundamental para a preservação da vida e da existência humana, porque as pessoas não parecem perceber o risco que estão imersos e não parecem perceber que as suas atitudes podem representar a falta de cuidado e a ameaça à vida do outro. Mas, afinal de contas, o que é cuidado? Cuidado é uma palavra polissêmica. Tem significados e muitas facetas. Muitos significados. Neste dia, nós vamos falar de alguns cuidados. Nós vamos falar de alguns sentidos para esta palavra cuidado. Pela manhã falaremos de alguns e à noite falaremos de outros. Mas nós tentaremos, desta forma, trazer a reflexão o que é o cuidado. E a primeira coisa é, cuidado é sensibilidade. Sensibilidade tem a ver com emoção. Sensibilidade tem a ver com afetividade. Quem viu genialmente esta dimensão do cuidado foi Blaise Pascal, autor da famosa frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Os primeiros axiomas do pensamento são intuídos pelo coração. Primeiro sente o coração, somente depois reage o pensamento. Primeiro o coração, depois a razão. Ou, na expressão de um autor mais recente, David Coleman, sensibilidade tem a ver com inteligência emocional. Hoje, pelo conhecimento que nos vem através das ciências da vida, através da psicologia profunda, a estrutura primeira do ser humano não é constituída pela razão, não é constituída pelo logos, assim diriam os gregos, mas, na verdade, nos dias atuais, nós temos descoberto que a primeira razão do ser humano é constituída pelo pathos, pela sensibilidade. Assim, nós estamos num mundo onde afetamos e somos afetados. Somos impregnados de afetividade. Somos impregnados de sentimentos. Somos impregnados de afeto. Somos impregnados de carinho. Somos impregnados de amorosidade. É daí, desse núcleo essencial, que nascem os valores. É aí que está o nicho do mundo das excelências, daquilo que achamos bom ou mal, daquilo que nos agrada ou nos desagrada, que nos fascina ou que nos repulsa. Hoje, estamos vivendo uma crise de sensibilidade. Estamos vivendo uma crise de afeto. Isto equivale a dizer, nós vivemos uma crise do humano, do desumano. Nós somos insensíveis à desgraça da maioria da humanidade que vive à nossa volta e que encontra-se em situação de necessidade. Nós vivemos uma crise do desumano. Somos insensíveis à desgraça da maioria da humanidade que vive em nível de pobreza e miséria. Somos insensíveis à degradação da vida. Nós somos insensíveis à degradação da natureza.
Nós somos insensíveis à degradação do ser humano. Nós somos insensíveis à degradação da sociedade como um todo. Na verdade, parece que nós fizemos uma espécie de lobotomia cerebral. Já não sentimos mais a dor do outro, mesmo quando essa dor pode significar ameaça à nossa própria segurança e dignidade, como ocorre nestes dias de coronavírus. Não nos damos conta de que a ameaça do outro, a dor do outro, é uma ameaça à nossa própria segurança, à nossa própria dignidade e à nossa própria vida. Se não ressuscitarmos a capacidade de sentir, se não ressuscitarmos a capacidade de nos indignar, de nos sensibilizar ante os outros, não haverá amanhã e nem haverá futuro para os nossos filhos. Cuidado. Cuidado é sensibilidade, mas cuidado é compaixão. A vida é para ser vivida sob o signo da compaixão. Ter compaixão não é ter pena. Compaixão é o mesmo sentimento que Jesus teve quando contemplou aquela multidão e percebeu que era uma multidão de ovelhas sem pastor. Ter compaixão é ter o mesmo sentimento que teve o samaritano quando viu aquele homem quase morto à beira da estrada, socorreu-o, carregou-o e tratou de suas feridas. Ter compaixão é sofrer com. Ter compaixão é ser solidário com. Ter compaixão é nunca deixar o outro abandonado em sua dor. Ter compaixão é cuidar com carinho, com desvelo e com amor daquele que está ao nosso redor. Necessitamos hoje, mais que nunca, de gestos de compaixão. A expressão mais terrível de desumanidade é quando não somos mais capazes de um gesto de compaixão. Nesse contexto, eu não posso deixar de lembrar as memórias de Rudolf Hess, comandante nazista do campo de concentração de Auschwitz. A sua função era conduzir os judeus às câmaras de gás. Pessoalmente, ele conduziu à morte cerca de 1.300.000 pessoas, contando entre homens, mulheres e crianças. Esse homem foi julgado em Nuremberg, e antes de ser enforcado, ele teve tempo de escrever as suas memórias. O que impacta na sua descrição é a frieza com que o faz. Há um episódio em que ele manda para a câmara de gás uma mãe com 5 crianças. Aquela mãe intui o que ia acontecer, põe-se de joelhos e suplica pela vida dos seus filhos. O carrasco titubeou por um momento, mas logo se recompôs e mandou que levassem todos, a mãe e seus filhos. Em suas memórias ele comenta: eu jamais esqueci o olhar daquela mãe. Havia nele tanto enternecimento, tanta súplica, tanta humanidade, que eu me senti inimigo da minha própria humanidade. Esse é o ser humano na sua expressão mais brutal, incapaz de um gesto de compaixão. Na verdade, este é o retrato da nossa humanidade. Uma humanidade que perdeu a dimensão do cuidado. Uma humanidade que, mesmo em meio a uma grande pandemia, continua não cuidando do outro. E nós, como cristãos, somos chamados a um papel de cuidadores, de jardineiros da criação, daqueles que se preocupam com os outros e que fazem de tudo para preservar a vida e para anunciar um mundo melhor de esperança e paz. Que Deus nos abençoe.